Bom dia! Bom dia, bom dia! Boa tarde para quem vai assistir esse vídeo depois. Boa noite para quem vai assistir esse vídeo à noite. E bom dia para você, que já tá chegando aí. Bom dia! Bom dia, Caio! Já tomou café? Bom dia, gente! Quem for chegando, vai dando um coraçãozinho aí. Vai dando um coraçãozinho. Vai dando um bom dia quem for chegando, que já já a gente começa o nosso devocional, tá bom? Bom dia, Helena. Bom dia, Nilva. Manda um bom dia, vai mandando um bom dia aí. Estamos aqui hoje para mais um dia, mais uma devocional. Nosso devocional especial, né? Confiando em Deus dia a dia. Ó, para quem não viu qual tá sendo o nosso devocional, é esse aqui, ó. Confiando em Deus dia a dia, da Joyce Meyer, tá? Fazer assim porque eu ó, tem sido especial demais. Bom dia, gente. Bom dia, Carlos. Bom dia. É isso aí. Vai colocando de onde vocês são, para eu ver que parte do Brasil a gente tá chegando, com quem a gente tá falando. São Paulo capital, né? Isso, SP. Eu sou de São Paulo também. Eu sou do interior. Gente, compartilha depois, tá? Eu continuo recebendo pessoas falando. Brasília! Eu continuo recebendo mensagens de pessoas que recebeu o meu vídeo de alguém. Chegou pra ela. Alguém compartilhou pra ela. E tem sido edificado. Nós podemos ser canais na vida das pessoas, tá bom? Trabalha de noite? Tá indo pra casa, Carlos? O Carlos falou, terminando meu turno de trabalho. Melhor coisa, meditar na palavra de Deus na hora de dormir. Armazena tudo. É assim que acontece o aprendizado. Deixa eu te falar pra vocês. O aprendizado, ele acontece dessa forma. Você aprende qualquer tipo de aprendizado, tá? Principalmente as crianças. É legal a gente saber disso. O aprendizado, ele acontece, você aprende um conteúdo. E você faz a prática desse conteúdo. Se possível, dorme um pouquinho. A melhor coisa do mundo pro aprendizado do cérebro é a criança ir pra escola pela manhã. Ela chegar da escola e ela dá uma dormidinha. Sabia disso? Porque quando você dorme, o cérebro, ele armazena o que você aprendeu. Tá bom? Por isso que a Bíblia fala. Gente, você entende que assim, não tem como não falar da vida, da rotina, do cotidiano e a gente não ir para a palavra de Deus? Por quê? A palavra de Deus fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não passe, não dê uma viração, brigado com alguém, raivoso com algo, sem resolver um problema com alguém. Por quê? Porque quando a gente dorme, o nosso cérebro armazena aquilo que a gente, principalmente, exatamente as últimas coisas, as últimas lembranças que a gente teve, vivências que a gente teve, entende? Então esse lance de dormir, brigado com alguém, magoado com alguém, brigar antes de dormir, gente, é assim, é estar fadado ao fracasso do dia seguinte, entende? Por isso que a Bíblia, ela é o nosso manual, né? Hoje cientistas descobriram isso, né? Descobre essa importância do dormir
ir dormir com a mente bem, tranquilo, sem estar brigado. Porque aquilo que você viveu nos últimos minutos, nas últimas horas antes de dormir, é o que você vai internalizar. É o que vai cair para dentro de você. Tá bom? Então, fica a dica aí. Para quem tá precisando aí aprender, fazer prática de alguns estudos, dá uma dormida após você estudar, para você entender. Isso aí vai ser fantástico. O cérebro aprende assim, tá bom? Vamos começar? Nosso devocional, o nosso tema do nosso devocional. Bom dia, Fábio. Douglas. O nosso tema é: vá a Deus em primeiro lugar. Pensa aí nessa frase. Pensa nessa frase. Vá a Deus em primeiro lugar. Se precisar, feche até os olhos. Porque isso aqui é algo que muita gente ouve falar, sabe? Mas a prática, ela não é tão constante assim. O nosso versículo é Provérbios 8, do 1 ao 3. Vou ler na Bíblia, tá? Ouça, você não está ouvindo a sabedoria chamar? Não ouve o discernimento da vida? Convidando a todos no alto dos montes, nas estradas e encruzilhadas, nas praças e ruas da cidade. Quem que está gritando assim? A sabedoria. Está em todos esses lugares. Está chamando, está gritando. A porta da casa, a entrada da cidade. Portas adentro, ouçam bem o que ela diz. Então assim, ó, o que eu tirei disso? O que é que estamos fazendo? Aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa mente? Que a sabedoria está gritando, ela está chamando pra gente buscar o Senhor em primeiro, ir para Deus em primeiro lugar em qualquer situação difícil. O que está acontecendo que nós não estamos fazendo isso? Será que nós temos ouvido essa sabedoria que ela está gritando, que ela está chamando em todos os lugares? Ela não está em um ponto escondida, com acesso para poucos verem, com acesso para poucos acessarem, não. A sabedoria divina, a sabedoria do alto, ela está gritando em muitos lugares. E ela diz assim, vá a Deus em primeiro. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer, sabe? Vá a Deus em primeiro lugar. Porque que aqui fala, nas encruzilhadas, nas entradas das cidades, a porta da casa. O que isso quer dizer? Pensa assim, ó. Quando você faz uma viagem, quando estamos fazendo uma viagem, e chega um determinado ponto que existem duas estradas ali. E aí, dependendo, até com o GPS, a gente fica... Nossa, mas peraí, é aqui ou é aqui? É exatamente assim que é a nossa vida. Existem momentos de dificuldades, de provações, de termos que tomar decisões, e a gente vai se encontrar exatamente nessa condição. Estarmos com dois caminhos ali próximos e não saber qual direção tomar. E aí o que vai ser decisivo? Tomar a decisão correta para a gente ter a colheita desejada. Buscar o Senhor. Buscar dele qual é a direção. Buscar dele qual que será o caminho. Por quê? Porque aqui, ó, Provérbios acabou de dizer que a sabedoria, ela está nas encruzilhadas. Então pergunta a Deus qual é a direção então a ser tomada, porque ela está ali. Ela não está longe dali, sabe? A sabedoria divina, ela não está longe dos seus problemas ali.
ela está exatamente do lado, ali, na frente do seu problema, na frente da sua situação difícil. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Ela está ali. É isso que quer dizer. Por que que a sabedoria ela está nas portas? Ela está nas entradas das cidades. O provérbio está dizendo que ela está gritando e clamando para quem possa ouvir. Entende? E aí qual que é a nossa reação então agora? Se eu sei que nos meus caminhos, onde eu preciso tomar decisões, geralmente vai ser nesses caminhos que vão ser mais difíceis, são situações difíceis, são problemas a ser resolvidos, são conflitos a ser resolvidos. Eu vou buscar o Senhor. E não são só nessas situações. Quando eu tenho que tomar alguma decisão que vai ser muito boa e eu tenho 2 caminhos bons, e aí eu fico indecisa, não sei por qual seguir, sempre existirá aquele caminho que só a sabedoria divina sabe qual é o melhor. E aí qual é a nossa missão, a nossa função? É recorrer a Ele, é buscar a Ele. Não é buscar em pessoas em primeiro lugar, é recorrer, buscar a Deus em primeiro lugar. Senhor, e agora? Qual que é? As 2 são boas, entende? As 2 são boas, as 2 são maravilhosas, mas eu realmente não... eu tô perdido. A sabedoria está no meio dessa decisão. E o Senhor irá te conduzir, irá me conduzir, mas eu preciso chegar até Ele primeiro. Ao invés de procurar as pessoas que estão nesse caminho, no outro caminho. Você entende que eu passo pela sabedoria que está ali, naquele momento? A sabedoria está na encruzilhada. Ali eu pergunto a ela, o que eu devo fazer? A sabedoria é o próprio Deus. Mas muitas vezes a gente entra pelo caminho e começa a perguntar nas pessoas que estão naquela estrada. Você concorda que a gente deu a volta na sabedoria divina e buscou a sabedoria terrena nas pessoas? É sobre isso. Eu tenho uma experiência que ela é recente e eu quero compartilhar exatamente sobre recorrer ao Senhor em primeiro e saber que Ele é o solucionador dos nossos problemas, das nossas questões, tá? Bom dia, Bruno Gisele. Bom dia para quem está chegando. Se você está chegando e você não sabe do que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo, nós estamos nisso aqui, ó. Confiando em Deus dia a dia. É o nosso devocional, tá bom? Olha só, meu filho machucou, né? Tava num campeonato lá de futebol, levou um chute no pé, e aí tivemos que ir pro posto, tal, pro hospital nós fomos. Porque ele não conseguiu colocar o pé no chão e tudo bem. Tirou o raio-x e trincou. Fez uma trinca no osso. Ah, tá bom, vamos colocar a tala. Enquanto coloca a tala, o médico olha e fala, ó, nós vamos precisar fazer... Oi, Dri, bom dia! Nós vamos precisar fazer uma tomografia porque a trinca que deu aqui, eu estou preocupado. Porque ela pode ter afetado o nervo de crescimento. Aí a mãe, né? O que a mãe faz numa hora dessa? Ela quase surta de preocupação. Aí fala, ah, é? E o menino do lado. Ah, é? Fala, ah, então tá bom, gente, né? Então tem que fazer a tomografia, tá. E ele ficou olhando, sabe? Eu falei, mas tem alguma complicação se afetar? Ele falou, vai ter que ter outros tipos de cuidado. E eu falei, ah, ok. Quando chegar aí, foi marcado lá a tomografia. E aí, quando a gente chega em casa, o meu filho, Miguel, né? É o mais novo. Falou, mãe, mas aconteceu alguma coisa grave? Aí eu expliquei pra ele, mostrando que não era grave. E aí eu falei, olha, filho, é o seguinte, a gente vai fazer essa tomografia. Mas, o seu pé não tem nada. Porque nós vamos orar agora. E a hora que a gente chegou, ele já sentou, né, no sofá, veio no colo. Não podia pôr o pé no chão, nada. E eu sentei ele no sofá. Aí ele perguntou isso e eu falei, nós vamos orar agora. Eu coloquei a mão sobre o pé dele e tal.
E ali nós determinamos a cura sobre o pé, sabe? E eu falei, Senhor, essa tomografia vai acontecer, mas nós confiamos em Ti, eu creio que não vai ser nada e tal. E eu coloquei ele exatamente nessa posição, sabe? Eu estava bastante preocupada. E aí naquele momento eu falei, Senhor, não me preocupo mais. Eu não me preocupo mais. E foi muito lindo, porque ele ficou assim, sabe? Tipo, não vai dar nada, não vai ser nada. E passou. Fizemos a tomografia. E aí a hora que a gente levou pro médico ver, demorou um pouquinho o processo, sabe? Demorou um pouquinho pra marcar, tal. E foram alguns dias, não foi rápido, não foi nem na mesma semana, sabe? Demorou mais de uma semana e meia pra gente poder voltar no médico e ele ver o resultado da tomografia. E na hora que ele olha a tomografia, foi muito engraçado. Que na hora que a gente saiu de casa pra levar o resultado pro médico, pra ele ver como tá a tomografia, o Miguel falou, ele disse assim: mãe, meu pé não tem nada. Não tem nada, meu pé. A gente já orou e não tem nada. Eu falei, sim, filho. Nós oramos antes de fazer a tomografia. Então, assim, na hora que a gente a hora que a gente foi fazer a tomografia, Deus já tinha feito as coisas no seu pé. Deus já tinha feito o que era pra fazer no seu pé. Entende? Então a tomografia foi só pra a gente ver que você tá curado. E fomos pro médico. A hora que chegou lá foi muito lindo, porque na hora que o médico olhou a tomografia, ele demorou pra falar, gente, de novo o resultado. Ah, meu pai. E aí eu fiquei perguntando, falei, tá dando pra ver? Quem é assim? Tá dando pra ver? Ele, calma, mãe. Por que ele demorou? Porque não tinha nada no pé do Miguel. Ele olhou e falou, então, a gente pediu a tomografia, né? Eu falei, sim, porque te tava dando... Você tava preocupado que poderia ter afetado o nervo. Mas, nossa, nem a trinca mais tá aparecendo. Gente, o Miguel simplesmente tava, né, sentado. Ele só olhou assim pra mim, sabe? Tipo... E fez uma cara ainda, tipo... A gente sabe o que aconteceu. Então, assim, foi uma experiência tão fantástica, sabe? Porque foi exatamente isso. E aí ele ficou eu falei, não, mas tinha uma trinca, aí eu vi, eu pedi pro médico ver o raio-x, né, que fica agora só no computador. Eu vi. Aí eu falei, posso ver a tomografia? Pode. Aí eu falei, você puxa o raio-x? Olha só. Puxa, eu falei, então, tá vendo? É essa trinca, não é? Essa trinca. Não, mas não tem mais nada, não tem nada aí. Não tem nada. Então, antes de fazer a tomografia, a gente fez isso. Existia uma preocupação, existia uma, sabe? Não era nem tomada de decisão. Eu vou por aqui, eu vou por ali. Eu vou por esse caminho ou por outro caminho. Existia um desafio a ser enfrentado nos próximos dias. De que o que vai acontecer, eu não sei, eu tô dependendo de outra coisa, não depende de mim, não dependia das nossas decisões, não dependia de eu falar sim pra alguma coisa ou falar não era sobre isso. Nós estávamos naquele momento dependendo de um resultado de exame, e assim, a gente tinha que ficar assim, ó, de braços cruzados esperando, entende? Mas aí, também nessa hora, recorrer ao Senhor em primeiro lugar sempre precisa ser a nossa primeira opção. Sempre. O que eu mostrei pro Miguel? Que não é depois do resultado, deu ruim, então a gente começa a orar agora. Entende? A gente toma a decisão primeiro, depois a gente começa a orar agora pra Deus, ver se Deus resolve alguma coisa pra mim, porque o negócio ficou ruim. A decisão que eu tomei foi a pior. Não. Primeiro eu recorro a Deus. Agora a gente vê. Se depende de mim, eu peço sabedoria. E Ele vai me dar sabedoria, porque igual ontem a gente pede sabedoria ao Espírito Santo e Ele nos conduz a agir em sabedoria. Ou, se não depende de mim, eu recorro ao Senhor e Ele faz.
eu quero chamar atenção para algo. O olhar do meu filho para mim, dentro da sala do médico, eu nunca mais vou esquecer. Entende? Por quê? Porque a ação, a atitude de recorrer ao Senhor em primeiro lugar e crer que Ele fez no pé do Miguel, cara, não entende que daqui 10 anos alguém pode querer falar pra ele que Deus não é isso não. A fé a gente pode colocar na árvore. A fé é só você fazer meditação e crer. Mas crer no quê? Crê em você mesmo. Vocês sabiam que existe isso? Você crê em você mesmo, que você pode alcançar uma mentalidade que te cura. É mesmo? Podem até tentar falar isso pra ele, mas a convicção que está dentro, ele passou por uma experiência. Ele sabe aonde ele colocou a fé dele. Bom dia, Fernando. Belém do Pará. Entende? Mas se eu não tivesse recorrido ao Senhor primeiro, podia até ser que já tinha sarado o pé e não teria acontecido nada mesmo. Mas e o ensinamento de que nós recorremos ao Senhor em qualquer circunstância, em qualquer situação? Porém, o caso do Miguel é o seguinte: o raio-x acusou que assim, a fratura que deu no primeiro raio-x não condizia com o segundo raio-x, entende? Então nós sabemos o que o Senhor fez. Então é isso. É recorrer ao Senhor. É recorrer ao Senhor em primeiro lugar. Segunda coisa, quando nós recorremos ao Senhor em primeiro lugar, aí vão existir alguns caminhos. Deus irá trazer a nós a sabedoria para tomada de decisão, quando a gente precisa tomar decisões, nos problemas difíceis, nas situações complicadas. Ele vai nos trazer sabedoria quando nós buscamos a Ele primeiro. Ou Ele pode usar pessoas para vir nos falar, mas não é qualquer pessoa. Não é. Então não fique buscando nas pessoas, sabe, as respostas. Se você precisar pedir um conselho, Provérbios fala sobre pedir conselhos, mas existe, aí tem um ponto. Não é sobre sair pedindo conselhos. É pedir os conselhos para as pessoas sábias, de confiança. Provérbios fala para pedir conselho, mas não é de qualquer pessoa que nós vamos buscar os conselhos, entende? Então, quando você recorre ao Senhor em primeiro lugar, Ele vai conduzir, e você depois precisar buscar conselho em outras pessoas, em pessoas sábias, Ele irá conduzir. Você será ajudado. Ele irá conduzir. Gente, eu vou pro médico, eu vou levar meu filho no posto. Eu oro primeiro. Senhor, prepara um médico bom. Senhor, prepara um médico que vai saber, que vai encontrar o problema, que vai trazer a medicação correta. Passei por isso essa semana. Peguei um médico tão bom, gente, no posto de saúde aqui da minha cidade, que vocês não têm noção. É a vida inteira assim, recorrendo ao Senhor em primeiro lugar. Eu não sei o que está na minha frente, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me conduza e prepare o caminho para eu passar. Entende? Essa é a nossa devocional do dia. E aí, como que eu vou confiar em Deus? Como que eu vou confiar? Quando eu recorro a Ele em primeiro lugar, eu estou confiando. Entende? Você não precisa confiar primeiro. Primeiro você recorre a Ele. Tá numa situação difícil? Eu quero dizer pra você,
A sua situação, ela está extremamente complicada. É de extrema dificuldade. É um problema que não dá para resolver. Recorra ao Senhor. Após isso, você vai caminhando, sabe? E direcionando, e tomando, pensando antes de agir. Buscando pessoas sábias para conselhos. Mas primeiro é o Senhor. Não se esqueça disso. Esse versículo aqui do capítulo 8, a sabedoria ela grita em todos os lugares, ou seja, em todas as situações da sua vida, em todos os lugares, em todas as áreas da sua vida, todas as áreas da vida, existe uma sabedoria a ser acessada. E ela está com o Senhor. Preciso tomar decisão na vida financeira, é o Senhor primeiro. Aí depois ele vai colocando tudo no meu caminho. Eu tenho uma necessidade na saúde, recorra ao Senhor primeiro. E vá atrás, e age em sabedoria, e cuide do corpo, entende? Come porcaria o dia todo, o mês todo, e pede pro Senhor curar. Difícil, né? Entende, gente? Isso não é agir em sabedoria. Não é. Porque a lei da semeadura não adianta fé e nem orar para Deus, entende? Se você está plantando no seu corpo físico formas ruins de se alimentar, de comer, de viver, você não vai ter uma colheita boa, entende? Tá bom? Então é isso. Confiar no Senhor em primeiro lugar é levar a Ele os nossos problemas, pedir a Ele como como iremos decidir, apresentar a Ele todas as nossas situações. É isso. Amanhã nós estamos aqui novamente. E eu faço um desafio para você. Leia um capítulo de Provérbios por dia. Todos os dias. Tá bom? Gente, busque a Ele. Ele vai falar com você por meio da palavra dele. Ele vai falar com você por meio da oração. E usar pessoas, sabe? Tá bom? Pra te ajudar. Beijo grande. Se você puder, feche seus olhos. Nós sempre fazemos a oração e a declaração no final. Tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor está aqui. Obrigada porque o Senhor nos ouve. Obrigado porque Tu não és um Deus surdo, um Deus cego. O Senhor nos ouve, o Senhor nos vê. E, Pai, que o nosso coração, que a nossa mente venha se lembrar o dia todo, sobre recorrer ao Senhor em todas as situações, em todos os caminhos, em todas as áreas da nossa vida. Eu declaro que você, que está aí me ouvindo agora, não importa que é aqui no ao vivo e não importa se é no vídeo já gravado, mas que você irá tomar todas as decisões. E antes dessas decisões tomadas, antes de conversar com alguém, você vai recorrer ao Deus, a Deus que te trará a sabedoria necessária para agir, para falar, para tomar decisões e também sabedoria para esperar quando não depender de você. Eu declaro que exatamente hoje você vai viver o dia inteiro assim. E amanhã e depois, porque hoje você aprende a recorrer ao Senhor em primeiro lugar. Até para as coisas mais simples do seu dia. Como sair e dirigir e não ter problemas no seu trânsito, e não ter problemas no seu caminhar. Tá bom? Dê um sorriso bem grande agora, bem forte. E faça qualquer movimento que te faça sentir vivo. O meu é esse. Eu aqueço a minha mão. Ficou quente hoje. E aí eu percebo que eu tô viva. Se eu tô viva, eu tenho Ele dentro de mim. E eu acesso tudo que eu preciso acessar em Deus. Só um morto não acessa o Senhor dentro dele. Você tá vivo, você acessa. E você pode praticar o que Ele manda. Então confie nele. Entregue nele os teus caminhos do dia. Antes de tomar qualquer decisão e atitude. Beijo grande.
Fica com Deus. Até amanhã, às 5h30.